Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto à infiltrada Camila Quintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas disfarçadas, os mitos que fazem parte da família, o folclore que se transforma para entrar na sua vida. O mito de hoje é uma história muito popular na Europa e que era o pesadelo das mães no continente há alguns séculos. Os changelings. Curtam e compartilhem para a gente continuar trazendo lendas familiares aqui para esse podcast. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Changeling é o nome que se dá a um ser que foi colocado no lugar de uma criança humana. Pode ser uma fada, troll ou alguma outra espécie de criatura mágica que assume a forma da criança, que foi raptada pela espécie dessa criatura, que então deixa em seu lugar um filhote para ser criado pelos pais humanos. O destino da criança original era incerto. Ela podia ser raptada para servir como escrava ou podia ter sido raptada por não ser batizada, pois o batismo protegeria a criança. Ou mesmo teria sido raptada para crescer e ter filhos com aquela raça mais antiga, trazendo o sangue novo dos humanos para fortalecer a espécie. Podia também ser porque a criança humana tem mais amor com os pais, ou por pura maldade mesmo, só de sacanagem. Mas qual a motivação das criaturas mágicas para largar um dos seus para ser criado pelos humanos? Aí, para variar, depende da versão. Em alguns casos, a criatura deixada no lugar da criança era muito idosa, então ela seria deixada lá para, disfarçada de criança humana, receber conforto, amor e carinho no final da vida. Me serve, vadia, me serve! Na Suécia e Noruega, os trolls teriam o hábito de trocar as crianças porque consideravam que ser criado por um humano era elegante, era tipo uma moda. Então eles deixavam os filhos lá para garantir que eles iam ter uma boa educação e etiqueta, iam receber bons modos, já que os trolls praticamente não têm nenhuma das duas coisas. Lendas escocesas também falam que os filhos humanos seriam raptados para substituir os filhos das fadas no dízimo do inferno e que crianças nascidas com parte da membrana amniótica no rosto, ou seja, da bolsa, seriam changelings e morreriam em breve. Agora, a versão mais perturbadora, com certeza, é a que diz que as criaturas fariam isso para se alimentar da força vital da mãe humana. O changeling sugaria essa força na nuca da mãe e se fortaleceria enquanto ela definhava. Quando a mãe morria, o changeling se tornava adulto e ia embora. Mas antes disso, se alguém tentasse separá-lo da mãe ou atrapalhar essa relação parasita, ele mataria a pessoa. Tem versões que dizem que tanto o filhote fada, troll, ficava com a mãe humana, como a mãe sobrenatural ficava também sugando a energia do filho humano. E assim que eles sugavam toda a energia vital, da mãe e do filho, matavam esses dois, eles procuravam a próxima vítima para realizar uma nova troca. E como saber se a criança era um changeling? Bem, as lendas falam em características estranhas, mas novamente depende da versão. Para os irlandeses, o changeling é uma criança que está sempre doente e não cresce como uma criança normal. Pode ter dentes longos e até barba. Em outras regiões da Europa, a criança pode ter uma inteligência muito acima da média para a idade e uma visão muito boa. Nas lendas escocesas, seria fácil descobrir um changeling pelo seu comportamento incomum quando sozinho. Ele iria pular, dançar ou tocar algum instrumento. Eu vi criança de colo, correndo. Outra característica marcante dos changelings seria sua fome voraz, ameaçando o sustento de toda a família. O changeling seria insaciável, comendo sem parar. Na Polônia, um tipo de changeling chamado mamuna teria uma aparência muito estranha. Abdômen anormalmente grande, cabeça desproporcional, corcunda, braços e pernas finos, corpo cabeludo e até garras. Os dentes do changeling, a dentição, apareceria antes do que numa criança humana. Para afastar criaturas mágicas dos bebês e evitar as trocas, as mães tinham uma série de simpatias. Colocar o casaco do avesso em uma cadeira ou deixar objetos de ferro perto do lugar onde a criança dorme, como uma tesoura, já que fadas seriam alérgicas ao metal. Então, por exemplo, na Noruega era comum fazer um mobile, pendurar objetos de metal no quarto da criança. A vigilância precisaria ser constante. Qualquer descuido e um changeling poderia ser colocado no lugar do seu bebê. A inveja de alguém sobre o seu bebê ou sobre a família poderia atrair os seres mágicos. Por isso, os mais saudáveis e bonitos corriam mais perigo, assim como noivas prestes a se casar e mães com filhos recém-nascidos. A inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar, senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Benzer a pessoa seria uma forma de se proteger e evitar essa visitinha indesejada de seres sobrenaturais sequestradores. Outra dica era manter o bebê longe da luz do luar e com objetos vermelhos, como uma fita no pulso. Evitar lavar fraldas após o pôr do sol e nunca dormir longe do bebê. Também era fundamental manter o fogo aceso na casa e mulheres grávidas deveriam usar amuletos de metal.
Algumas regiões também têm lendas sobre changelings substituindo adultos, como moças jovens que somem antes de casar e reaparecem desgrenhadas ou sem fôlego, ou mães levadas para amamentar changelings. Mulheres jovens, loiras e de olhos azuis seriam atraentes para as fadas por causa do brilho dos seus traços, e o leite de mães humanas seria necessário para os bebês fada. Quando um adulto era levado em vez de uma criança, algo era deixado em seu lugar, como um tronco, por exemplo, e encantado para se parecer com a pessoa. O objeto que todos veriam como uma pessoa, veriam uma ilusão, poderia definhar e morrer, sendo enterrado pela família enquanto a pessoa vivia entre fadas, trolls e outros seres. Como assim? Você não morreu? Alguns changelings poderiam esquecer sua verdadeira natureza e viver entre os humanos até que algo os revelasse. Um método alemão dizia para cozinhar dentro de cascas de ovo ou de nozes, não sei como faz isso, na frente do suposto changeling, pois ele ficaria tão surpreso com a esquisitice que começaria a falar e revelaria sua verdadeira forma e idade. Espelhos também poderiam revelar a forma natural do changeling, Uma criatura podia ser enrugada. A fadinha não era sempre bonita, tá, gente? A mitologia de fadas, que um dia a gente fala aqui mais completa, tem vários tipos de fada e não são todas tipo sininho. Changelings teriam muito medo do fogo e do calor. Assim, aproximar a criatura do forno ou da chaminé faria com que ela pulasse e devolvesse a criança humana. Outras formas de conseguir descobrir e destrocar a criança seriam chicotear o pequeno com uma vara de bétula. Mas o truque mais brutal para revelar o changeling era o avermelhar a pá, onde pás de ferro eram marteladas no fogo até que brilhassem como brasa, e depois eram encostadas no changeling até que ele fugisse aterrorizado. Não era considerado um método muito prudente, já que o bebê verdadeiro estaria com as criaturas, que fariam a mesma coisa com ele, que poderia retornar com uma queimadura idêntica. No caso de adultos, especialmente mulheres jovens, agir de maneira considerada estranha era sinal de changeling. Estranho, no caso, era passear sozinha, ao pôr do sol, perto dos Cid Feéricos, São fortalezas de fada, locais selvagens fora da comunidade, normalmente circulares, Com flores e pedrinhas. Acho normal que todo mundo faça qualquer coisa na vida. Aliás, eu acho que todo mundo tem o direito e o dever de fazer o que quiser da vida. Bem, deu para perceber que as lendas de changelings têm uma razão bem simples. Elas servem para explicar ou disfarçar coisas socialmente indesejáveis. Sejam crianças com algum problema congênito, que dê a ela uma aparência diferente, ou uma deficiência no desenvolvimento físico ou mental, que na época eram inexplicáveis para os povos. Seja para explicar por que uma criança da comunidade parece ser mais esperta que as outras, ou uma justificativa para comportamentos considerados impróprios para mulheres. Uma vez que o changeling fosse identificado e expulso, ela poderia retornar sem culpa ou prejuízos da sua reputação. Não foi ela, foi o changeling. Ela não estava aqui, era uma cópia sobrenatural e agora ela está aqui. Não foi ela que fugiu antes do casamento. Muitos folcloristas acham que o changeling servia como explicação para o autismo, por exemplo, já que pais perceberiam um comportamento diferente e inexplicável entre o primeiro e o segundo ano de vida, com explosões de humor, problemas em se comunicar com a criança, agressividade, gritos. Outro aspecto dessa lenda é o apetite dos changelings, Eu falei que eles podiam ter um apetite voraz. O folclorista D.L. Ashliman teorizou que as histórias de changeling e seu exorcismo violento seriam formas de justificar frequentes infanticídios em famílias miseráveis na Europa pré-industrial. A criança que estaria sugando todos os recursos da família seria vista como um ser sobrenatural, um changeling, morta para garantir a sobrevivência dos outros membros. Então, em famílias muito pobres, Aquele desespero de não ter nada, aquela criança que precisa de mais alimento, ela viraria um changeling para justificar, a gente testou, morreu, olha, não era uma criança. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Alguns casos alegados de changelings chegaram aos tribunais, como o caso de Bridget Creeley, uma mulher que foi torturada e queimada viva pelo marido, com a ajuda de familiares, que se convenceram que ela era um changeling. O marido foi julgado por homicídio e ficou preso até 1910. Inúmeras crianças passaram pela pá avermelhada. Outras morreram em fornos ou de queimaduras internas por engolir carvão. Algumas morreram de hipotermia expostas nuas ao frio europeu ou foram afogadas. Tudo porque alguém acreditou que elas eram changelings por aparência, comportamento, enfim, todas as coisas que eu já comentei aqui. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. E se você gostou, como sempre, mande seus recados, seus pedidos para o contato@euideuses.com.br
Ou se você quer uma coisa mais moderninha, né? Não quer ficar usando e-mail, aparece nas nossas redes sociais, vem conversar com a gente, Facebook, Instagram, YouTube. A gente está sempre por lá e a gente sempre responde, tá? E mais uma vez a gente pede para vocês darem aquela força pro podcast e recomendar para os amigos, gente, para a gente continuar trazendo as histórias legais para vocês. E fica aquela dica que vai revelar grandes segredos para você. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!